Olá, querido, graça e paz, iniciando mais um quadro Papo na Quarta e louvamos a Deus pela sua vida e desejar nossa gratidão por você separar um tempo para participar aqui do nosso Papo na Quarta. Nós vamos conversar hoje sobre os 5 pontos do calvinismo, mais especificamente o 4º ponto, graça irresistível. E para bater esse papo, nós convidamos aqui o reverendo Marco, pastor na Terceira Igreja Presbiteriana aqui em Taguatinga. Meu pastor, seja bem-vindo, nossa gratidão por ter aceito o convite, que Deus abençoe você, a família, a igreja. Por favor, dê a sua saudação inicial aos nossos irmãos, por gentileza. Eu que agradeço o convite, reverendo. Agradeço o privilégio de estar aqui com os irmãos. Rogo a Deus que abençoe ricamente cada um que está nos acompanhando, que está assistindo, que seja um momento de aprendizado, um momento em que nós possamos fortalecer a nossa fé, conhecendo um pouquinho mais da nossa teologia, da nossa doutrina, da palavra de Deus, para que possamos, como agentes do reino, ser mais úteis, proclamando o evangelho com fidelidade, que eu acho que é muito importante num tempo em que a gente vê muita apostasia. Muito bem, meu pastor. Meu pastor, por favor, nos ofereça aí de uma forma assim resumida o que vem a ser os 5 pontos do calvinismo. Os 5 pontos do calvinismo que não resumem o calvinismo, muita gente acredita que o calvinismo se resume aos 5 pontos. Na verdade, o próprio Calvino não escreveu os 5 pontos. Imagino que se nós chegássemos, se fosse possível conversar com Calvino e perguntar: Calvino, o que você pensa a respeito dos 5 pontos? Talvez ele olhasse para nós entre espantado e incrédulo, sem saber do que se tratava. É óbvio que sobre o assunto ele escreveu, mas não é algo dele, é algo que vai surgir praticamente um século depois da Reforma Protestante, cerca de 60 anos depois do seu ministério, quando um grupo de cristãos reformados, mais de viés, eles adotaram uma doutrina seguindo as ideias que não surgiram no século XVI nem no século XVII, já são doutrinas que surgiram no tempo de Pelágio, lá no século IV, na época de Agostinho ainda, surgiu essa ideia de que o homem é soberano a respeito da sua salvação, o homem pode dizer não para Deus, ou até o homem pode mover Deus naquilo que Deus não havia planejado. Então, alguns cristãos entraram com um documento na Igreja Reformada Holandesa, pedindo que alguns pontos de doutrina fossem revisados. E os irmãos reformados holandeses se reuniram e entenderam que os pontos que eles apresentaram, os remonstrantes, os pontos que eles apresentaram não eram bíblicos, não eram biblicamente defensáveis. Então, como resposta, eles escreveram um outro documento dizendo que cada um daqueles pontos que haviam sido apresentados não deveriam ser aceitos pela Igreja Reformada. Como eram 5 pontos, ficaram conhecidos como os 5 pontos do calvinismo, que são eles: a depravação total, que significa que todos os seres humanos são pecadores por natureza, incapazes de fazer algum bem espiritual, inclusive de salvarem a si mesmos. A eleição incondicional, que afirma que Deus escolheu de maneira incondicional, sem que houvesse nada do homem que merecesse, Deus escolheu alguns para si. A expiação ilimitada, que afirma que Deus não pretendeu salvar todos os homens, mas todos os que ele pretendeu salvar inevitavelmente serão salvos. A graça irresistível, que significa que todos aqueles a quem Deus chamar pelo seu Espírito, mediante o Evangelho, vão atender ao chamado, vão crer e serão salvos. E, finalmente, a perseverança dos santos, todos aqueles que creem vão permanecer fiéis até o dia final. Meu pastor, eu ia pedir aqui para você definir para a gente agora o que vem a ser graça irresistível. Você já começou dando aí a definição, mas, por favor, amplie aí para a gente o que vem a ser essa graça irresistível. A doutrina da graça irresistível, ela afirma que quando Deus chama, todos aqueles que ouvem o chamado inevitavelmente atenderão ao chamado. Isso está de acordo, por exemplo, com as palavras de Jesus, quando ele afirma que as ovelhas dele ouvem a sua voz e atendem. Em João, por exemplo, no capítulo 6, no verso 44, ele mostra o outro lado da graça irresistível, quando diz que ninguém pode ir a ele se o Pai não der, se o Pai não enviar. Ou seja, os que não recebem o chamado da graça de Deus jamais atenderão. Permanecerão mortos em seus delitos e pecados, continuarão alheios à salvação. No entanto,
todos aqueles a quem o Senhor chamar, todos aqueles a quem a voz do Espírito, mediante o Evangelho, chegar ao seu coração, eles atenderão ao chamado, eles não terão condições e nem vontade. É interessante pensar nisso, porque aquele que ouve o chamado do Evangelho, ele não tem sequer vontade de resistir. Ele atende de maneira imediata, ele atende com prazer, porque ele sabe que no chamado de Deus há bondade, há salvação, há perdão de pecados, há livramento da morte e do inferno e, é claro, há o destino eterno de bem-aventurança no céu com o Senhor. Romanos 8, na verdade, tem sido um texto muito utilizado para defender essa ideia da graça irresistível. Quando o apóstolo Paulo diz que aqueles a quem Deus de antemão conheceu, ele também os destinou de antemão, ou ele os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Cristo seja o primogênito de muitos irmãos. Aqueles a quem ele predestinou, deu um destino prévio, a esses ele vai chamar. Aí é onde entra o chamado irresistível. E aos que ele chama, ele dá da sua graça, ele aplica a justiça de Cristo para que eles possam ser glorificados, para que eles possam experimentar então da comunhão com Deus. Porque sem a justificação, o homem não pode se apresentar diante de Deus. E sem ser glorificado, o homem, segundo a nossa confissão de fé, aliás, do Catecismo Maior, a pergunta número 86, sem esta justificação e sem a glorificação, o homem é absolutamente incapaz de experimentar as delícias eternas. No estado em que nós estamos, nós não conseguiríamos nos deliciar completamente com tudo aquilo que Deus tem reservado para nós na eternidade. Meu pastor, então dentro dessa sua proposta, o homem não pode resistir o chamado de Deus, ok? Correto. Então, como a gente pode explicar o texto de Atos 7,51, que diz assim, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. E agora? O texto de Atos lembra a história de Israel. Esse texto de Atos pode ser lido também concomitantemente com Hebreus, os 4 primeiros capítulos especialmente, onde fala que dentro da nação de Israel havia pessoas cujo coração era endurecido, cujo coração não se voltava para o Senhor e por isso eles se tornavam rebeldes, por isso eles andavam por seus próprios caminhos e por isso eles se apartavam do Senhor. Então, esse texto, que é uma denúncia em relação ao que Israel sempre fez, está se referindo a uma postura, a uma atitude nacional e uma atitude pessoal dos homens que não eram regenerados, embora o Espírito atuasse no meio de Israel, embora o Espírito agisse no meio do povo de Deus, mas ainda assim, historicamente, nós podemos ver isso, Israel como nação sempre resistiu à vontade de Deus. Nós podemos ver isso desde os primórdios. Já na saída do Egito, antes de entrarem em Canaã, nós vemos uma série de resistências, nós vemos um planejamento para matar Moisés, nós vemos enquanto eles aguardavam Moisés descer do monte com a lei do Senhor, eles se voltam para outros deuses, não querem entrar na terra prometida. Quando o Senhor fala agora que vocês não quiseram entrar, então vocês não vão entrar mesmo. Eles planejam entrar e eles tentam entrar e são derrotados. Então esta atitude de Israel no período dos juízes, onde cada um fazia segundo o seu querer, segundo as inclinações do seu coração, demonstra que eles não aceitavam a direção do Espírito nas suas vidas. Vemos isso no período dos reis. São raros, extremamente raros, os reis piedosos, os reis que servem ao Senhor. No período dos profetas, os profetas constantemente chamando o povo ao arrependimento e o povo com o coração endurecido, com o coração rebelde. O Senhor Jesus veio para os que eram seus e os judeus não receberam Jesus. Então, esse texto de Atos é uma denúncia para as atitudes de Israel. É uma demonstração, é uma declaração de que, historicamente, Israel se propôs como nação, Israel, se propôs a ser uma nação rebelde, quando o chamado de Israel, mediante o Espírito, é para que fosse uma nação sacerdotal.
Israel nunca quis cumprir o plano de Deus como nação de um modo geral. Óbvio que nós tivemos períodos em que Israel era mais obediente, menos obediente, dependendo do juiz que levantava, dependendo do rei que o Senhor levantava, dependendo de um profeta que o Senhor levantava. Mas ao longo do tempo, por isso que o texto diz, vós sempre resistis. É o panorama histórico de Israel e está sendo, neste momento em que esse texto é mencionado, Israel está sendo denunciado, os líderes religiosos de Israel, a nação de Israel, naquele momento está sendo denunciada como alguém que rejeitou o Messias. Ok, meu pastor, excelente resposta. Prosseguindo um pouco mais aqui, qual o papel da regeneração para a graça irresistível? Eu entendo o seguinte, reverendo e queridos irmãos, quando alguém ouve o Evangelho sem a regeneração, ou sem ser gerado de novo, segundo Efésios, no capítulo 2, ele está morto. E estando morto, ele não pode atender aos reclames, aos avisos de que diante dele é um abismo. Eu costumo comparar, por exemplo, a seguinte ilustração. Imagine alguém que teve um desmaio ou que teve um infarto e caiu no meio de uma pista. E alguém está ao lado da pista, vendo que estão vindo caminhões em alta velocidade e grita para aquele que está desmaiado ou que está morto, talvez, grita para que ele saia de lá. Grita para que ele saia daquele lugar, que se levante, ande e corra, porque senão o caminhão vai passar por cima dele e vai destruir o seu corpo. Ele é incapaz de ouvir. Ele não vai atender, mesmo que haja o máximo de boa intenção em quem está avisando. No entanto, a graça irresistível, a regeneração, melhor dizendo, ela desperta o morto do seu torpor mortal, ela infunde vida, de modo que aquele que antes não ouvia pode ouvir, aquele que antes não via pode ver, aquele que antes não podia se mover agora tem condições, por causa da nova vida que lhe foi infundida, agora ele tem condições de se mover em direção a Cristo. Então, quando chega o chamado gracioso de Deus para aquele que antes estava morto em seus delitos e pecados, ele entende que aquilo é uma coisa boa, agradável e desejável. Ele entende que a revelação da palavra de Deus que está sendo exposta para ele, que a vontade de Deus para a vida dele é boa, é perfeita. Então, ele atende. E isso está de acordo com as palavras de Jesus, que ele afirma que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Então, quando aquele que foi regenerado, aquele que o Pai deu a Jesus, ouve o chamado do Evangelho, ouve esse chamado internalizado por meio do Espírito Santo ao seu coração, ele vai atender irresistivelmente. Ele vai se sentir atraído por este imenso amor que lhe foi anunciado e que lhe foi provado. E não lhe resta outra atitude senão refugiar-se nos braços do Pai. Obrigado, meu pastor. Excelente resposta também. Caminhando mais um pouco, como a gente poderia ou pode explicar para um descrente a respeito desse chamado eficaz de Deus? Nós precisamos entender, reverendo, que de um modo geral, o descrente, ele não é alguém que não tenha teologia. Eu costumo afirmar que todo descrente ele tem a sua própria teologia, que eu chamo de teologia do senso comum, especialmente no nosso país. Nós somos um país de formação pseudo-cristã, nós estamos em um país onde todo mundo tem acesso a todo tipo de pregação, a todo tipo de teologia, boa teologia ou má teologia. E o descrente, ele constrói o seu próprio arcabouço teológico. Então, como eu posso dizer para um descrente, como eu posso afirmar para um descrente algo a respeito desse chamado que é irresistível? Acredito que a única maneira que nós podemos fazer isso é mostrando-lhe as verdades do Evangelho com clareza, e para isso é necessário que nós estejamos dispostos, como cristãos, a conhecer a palavra de Deus. Por exemplo, eu tenho afirmado, tenho mostrado para a igreja que é possível pregar, anunciar a salvação em Cristo Jesus para um incrédulo com apenas um versículo da palavra de Deus. Um versículo que diz, por exemplo, que todos os homens são pecadores, estão no estado de escravidão ao pecado. Então, para o incrédulo, eu posso desafiá-lo a, por exemplo, me provar que ele não é escravo do pecado.
Eu posso pedir para ele, e ele sabe o que é pecado, o incrédulo sabe o que é pecado, porque ele faz coisas das quais se arrepende. Então eu posso pedir para ele, por exemplo, uma prova de que ele não é escravo do pecado, passando uma semana, por exemplo, sem cometer um pecado. Ele não vai conseguir. Ao mesmo tempo, eu tenho que mostrar para ele que existe alguém que pagou o preço do pecado dele e que o chama para um relacionamento com ele e que vai ajudá-lo na sua luta contra o pecado, vai colocar dentro dele uma nova natureza, habilitando-o a resistir. Embora ainda não perfeitamente, porque se eu disser para alguém que ele vai ser infundido de graça de tal maneira que ele já não peque mais, eu vou ser chamado de mentiroso por ele no outro dia. Porque ele vai dizer, olha, o pastor me disse que se eu cresce eu não pecaria, e eu pequei. E eu creio, mas eu pequei, então ele vai chamar-me de mentiroso. Isso não é conveniente. Então eu acredito que a maneira mais objetiva é anunciar o Evangelho com simplicidade, com profundidade e com veracidade, sem fazer promessas que não podem ser confirmadas nem pela experiência e nem pela própria Escritura. Então, a maneira mais simples é anuncie o Evangelho de maneira clara. E lembre ao pecador que ele de fato é o escravo do pecado, a experiência dele diz isso, e que ele anseia por se libertar disso, e que essa liberdade só pode ser encontrada atendendo ao chamado de Jesus. Ok, meu pastor. Por favor, ofereça aí para quem participa conosco um conselho em especial para alguém que participa conosco ou teve acesso aí ao nosso quadro Papo na Quarta, mas ainda acha que pode resistir a esse chamado de Deus. Qual conselho você pode oferecer? Bom, o primeiro conselho é busque conhecer a palavra de Deus. Busque conhecer o Evangelho. É necessário que abra mão desta religião do senso comum, desta religião que faz parte da nossa cultura e que ensina que o homem é capaz de tomar decisões a respeito do seu relacionamento com Deus e a respeito da eternidade, independente de qual seja a vontade de Deus. Nós temos dois extremos. Temos o extremo daqueles que dizem eu não quero nada com Deus, eu posso resistir a Deus, e tem um outro extremo onde alguns dizem assim, eu posso dar ordens a Deus. Nenhuma dessas duas maneiras de religião estão de acordo com a palavra de Deus. Então, de maneira prática, de maneira direta, o meu conselho é conheça a palavra de Deus, conheça o Deus da palavra. Na medida em que você ouve a palavra, que você entende a palavra, que o Senhor trabalhar no seu coração com a palavra, se você for um dos eleitos de Deus, você vai chegar inevitavelmente à conclusão de que a graça é tão maravilhosa, tão abundante, nas palavras do apóstolo Paulo, ela é super abundante, ela é de tal maneira atrativa que você vai dizer, puxa vida, por que eu não conheci isso antes? Por que eu não entendi isto desta maneira antes? Por que eu resisti tanto? Mas a resposta é, você resistiu porque você ainda não tinha sido alcançado pelo verdadeiro Evangelho. Se você insistir em rejeitar, isso é, ao mesmo tempo, causa de perdição e é evidência de perdição, porque somente aqueles que não recebem o convite com atenção e com essa disponibilidade de aceitar, esses estão mortos em delitos e pecados, esses continuarão mortos em delitos e pecados, que é o que João escreve no primeiro capítulo da sua carta, onde ele afirma que o chamado do Senhor vem para fazer com que pecadores se tornem crentes e sejam salvos. Mas alguns vão rejeitar. E é interessante pensar que sobre estes não é lançada a ira de Deus. Sobre estes permanece a ira de Deus. Então, se você ouve o Evangelho, se você se sente chamado pelo Espírito de Deus, receba, levante-se na sua disposição, nova disposição de coração e diga, eu quero andar com esse Jesus. Se você não ouve esse chamado, se você ainda não ouviu esse chamado, você de fato vai continuar achando que pode resistir. Eu espero que você ouça, espero que você atenda, porque o destino da tua alma está em jogo. É o destino eterno onde você vai passar a eternidade que está sendo decidido. Se você ouvir o chamado e atender, você vai receber a graça e a salvação. Se você disser, eu não quero, eu posso resistir, você está dando evidência de que de fato é um perdido.
Ok, meu pastor. Chegamos aí ao final do nosso quadro. O papo fluiu tão bem que chegamos ao final. Por favor, dê suas ponderações finais aí aos nossos irmãos, por gentileza. O desafio que nós temos é de conhecer mais a Deus, de conhecer e continuar crescendo no conhecimento do Senhor. Então eu convido você a separar do seu tempo para estudo da palavra, para comunhão com a igreja do Senhor, para se colocar dentro de um ambiente onde a palavra de Deus possa chegar ao seu coração e fazer diferença. Talvez você diga, mas eu tenho ido à igreja e isso não tem feito diferença. Quero contar rapidamente uma história de um jovem que estava em uma instituição e ele chegou um dia para o seu mestre e falou: mestre, eu estou indo embora, porque a minha mente é muito obtusa, é muito fechada, eu não consigo aprender nada. E o mestre então lhe diz: vá até aquele armário, aquele depósito de tralhas e pegue um balde velho que tem lá. Aquele que está furado, aquele que tem vários furos. Ele vai e pega. E agora vá até o riacho e traga água até aqui onde eu estou. E vamos fazer isso durante 30 dias, depois nós conversamos. Depois de 30 dias, o jovem, mais irritado ainda, falou: agora que eu vou embora mesmo, o senhor me fez de bobo. Eu passei 30 dias indo buscar água e voltando, e eu nunca cheguei com água para o senhor. Aí aquele mestre olha para ele e diz: filho, olha para dentro do balde. Lembra como ele estava, cheio de sujeira? Como ele está agora? Limpo. Assim é a sua mente. Olha para as margens do caminho por onde você foi buscar água. No primeiro dia estava cheio de poeira, com mato seco, e agora está cheio de relva verde. O teu caminho, o caminho por onde você passou enquanto você transportava essa água, significa que enquanto você estudar a palavra de Deus e viver na presença de Deus, por onde você passar, você vai ser instrumento de bênção. Então o meu desafio para você é: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E vai abençoar você e aqueles que estiverem próximos de você. Deus abençoe. Amém. Meu pastor, a minha gratidão por ter aceito o convite. Deus abençoe você, sua casa, a igreja. Foi uma alegria tê-lo aqui participando do Papo na Quarta. E agradecemos a você também, querido. Que Deus abençoe você, a sua casa. Tenda a oportunidade, faça uma visita aqui à Quarta Igreja. Será uma alegria recebê-lo aqui. E nos siga aí nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no canal da igreja no YouTube e na nossa página também na internet da igreja. Que Deus abençoe e até o próximo Papo na Quarta. Tchau, tchau.